A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos preciosos irmãos, vamos falar do tema viabilizando a cura e a provisão extraordinária. Amados, desde a queda, o homem teve o seu coração inclinado, ao pecado e à vaidade. Portanto, esta é a necessidade primária que Jesus Cristo, ao morrer, colocou em nós o Espírito Santo. Em Gálatas 4,6 diz, colocou em nós um gemido, Abba Pai. O salmista no Salmo 119, versículo 32 e 36, ele fala para que Deus incline o coração dele, para Deus novamente, não para a vaidade. Então, o apegar-se no Senhor, que diz o Salmo 37,4, deleita-te no Senhor, e ele considerar o desejo do seu coração, como diz em Provérbios 8, 35 e 36, que se nós acharmos a Deus, nós encontraremos a vida, seremos vivificados novamente. Aqui está a vivificação e a morte. A morte de Adão é a ausência de amor por Deus. O homem passou a amar a Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, Portanto, Deuteronômio 30, 19 e 20 diz que eu te proponho a vida ao apegar-se no Senhor. Portanto, quando o Senhor nos conquista e nos cativa, o nosso coração começa a se voltar a Ele. Então começamos a ter alegria, como diz o Salmo 1, em meditar na palavra, em estar com os irmãos, em conversar com Deus, andar com Ele em temor humilde. À medida que começamos, como o nosso querido pastor Geraldo sempre fala, entrega e renúncia. Começamos a avançar nessa comunhão diária com Deus pela graça. E começamos a confessar e renunciar com alegria, Deus ama o que se dá a Deus com alegria. Então começa a sair de nós aquilo que estava nos cegando. Porque à medida que começamos a nos interessar por Deus, e Ele vai limpando o nosso coração, aqui nós temos 2 pontos. Se interessar por Deus, nossos olhos espirituais se voltam para Deus finalmente. Desde a queda estava voltado para a vaidade e o pecado. Aqui temos o arrepender-se e o converter-se, O homem começa a se interessar por Deus e começa a limpar o seu coração para conseguir ver a Deus. E aí ele consegue se revelar, se expressar. E como diz o livro de Cantares, tu me conquistaste, com um dos teus olhares. Atrai-me e correrei. Aí nós vemos então uma pessoa que antes estava apaixonada pelo pecado, pela vaidade, como a queda colocou fortalezas na mente, fazendo com que o homem amasse aquilo que é trevas, chamando o amargo de doce e o doce de amargo. Agora, quando o homem começa a se voltar para Deus e Deus começa a conquistar essa pessoa, porque graça também é charme, quando na beleza da santidade o Senhor começa a conquistar o nosso coração que estava preso, enroscado pelo pecado, começa a renunciar esse pecado com alegria. Ou quando Deus nos conquista, meus irmãos, quando Deus se torna importante, que não queremos entristecê-lo, não queremos perder a nossa comunhão com Ele, não queremos extinguir o Espírito, entristecê-lo jamais. E isto passa a ser então um relacionamento importante, a ponto de José dizer, como é que eu vou pecar, patroa, se Deus está me olhando, Então, esse zelo nessa comunhão diária com o Senhor, essa valorização, esse respeito para com a santidade de Deus, esse desejo de conhecê-lo mais, de servi-lo melhor, esse desejo de expressar a sua glória onde nós vamos para que ele seja engrandecido e outros se apeguem nele também, Gerando não apenas um povo abençoado, mas um povo apegado no Senhor, amigo do Senhor, interessado no Senhor, que o busca pelo que ele é. É interessante que, por causa da queda, o homem tem necessidades financeiras, na saúde, na família, todas as áreas foram detonadas na queda, Então, quando o homem, ele encontra a chave, porque a chave para uma vida abençoada é a fé, e a chave para a fé é conseguir ver que Deus nos ama. O perfeito amor de Deus afasta todo o medo, 1 João 4,18, que está desde a queda. Então o homem, ele interpreta a Deus de uma forma equivocada, como Jó, que servia a Deus, mas com medo. E no final ele diz, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então houve um progresso de relacionamento. Então essa fé, que nasce de um relacionamento diário pela graça, onde nós buscamos a Deus pelo que Ele é, começamos a nos entregar e meditar na palavra, estar com pessoas que amam o Senhor também, essa unção, essa atmosfera vai quebrando
tudo engano, todas fortalezas, né? E aí nós vamos nos arrependendo humildemente, vamos limpando o coração, né? E Deus vai se tornando cada vez mais claro. E à medida que vamos conhecendo, que Deus vai se expressando a nós, Ele vai nos conquistando. E então nós começamos a valorizá-lo, a amá-lo e adorá-lo em espírito e verdade. Essa atmosfera, adorá-lo em espírito e verdade, fará com que Ele se revele e se expresse mais ainda. Salmo 22:3 diz que Deus habita no meio dos louvores, não é? Então, uma pessoa que está se humilhando, limpando o coração, procurando ver a glória de Deus, andar com Deus, valorizar a Deus, ser amigo de Deus, vai conseguir conhecê-lo. E João 17:3 diz que a vida eterna é conhecer a Deus Pai e a Jesus como Senhor, como Deus. E este progresso no relacionamento, que só pode vir pela limpeza do coração e pela comunhão, pela graça, aqui nós vemos então entrega e renúncia. Uma entrega interessado em conhecer a Deus, em perceber a Deus, né? O salmista diz, uma coisa é pedir ao Senhor, que eu possa contemplar a sua formosura, né? Aprender no seu santo templo para essas correções no coração, né? Para uma oração de acordo com a palavra. Então, coisas precisam sair da nossa vida para que nós possamos contemplar a Deus. O homem está tão entulhado, cegado, enfraquecido, que ele não consegue ver Deus e seu amor. Por isso ele vive preocupado, apaixonado pelo pecado, né? Um homem que nunca viu a Deus, tudo para ele é bonito, tudo para ele é maravilhoso. Mas quando a pessoa realmente consegue ter uma comunhão com Deus, tudo se torna insignificante, secundário. O que se torna importante é evangelizar, estar cheio do Espírito, estar envolvido na seara do Senhor, estar envolvido em uma vida santa, cheio de boas obras, estar envolvido numa comunhão crescente, contínua com Deus, entende? Então a pessoa lúcida é uma pessoa que está conhecendo e prosseguindo conhecer o Senhor, procurando impactar as pessoas com Jesus Cristo. O viver é Cristo, né? O partir daqui é lucro, porque estar com Ele é muito melhor. Agora, estar aqui é bom que o reino avança, né? Portanto, viabilizar a herança é deixar a fé brotar. Tudo é possível para Deus, tudo é possível que crer. Portanto, viabilizar uma vida abençoada significa permitir que a fé brote. Se tornar abençoável, então, é retirar os empecilhos da fé. O homem, desde a queda, não vê Deus, só vê os problemas, dificuldades, pecado, né? Está impressionado com a coisa errada. Portanto, viabilizar a bênção é fazer a fé brotar. E a fé é confiança, ninguém pode confiar em quem não vê. O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Eu falo de olhos espirituais, não é? Porque Deus é invisível. Por isso, viabilizar uma vida abençoada é viabilizar que a fé brote. E a fé brota à medida que nós começamos a contemplar a Deus e nos apegar em Deus. Então esse relacionamento aprofundado com Deus produzirá confiança. O seu amor nos conquistará e acalmará o nosso coração. Tirará os ídolos, o pecado, o mundanismo, a carnalidade, a vaidade. Tirará tudo aquilo que estava impedindo ver a glória de Deus. Em Tiago 4:4, 1 João 2:15, diz que o mundanismo nos impede de perceber o amor de Deus, nos torna, então, adúlteros espirituais, porque nós acabamos nos apegando àquilo que nos cega. Agora, quando nós nos apegamos ao Senhor, isso abre os nossos olhos. É interessante que o Senhor diz não fará imagem de escultura, né? Por quê? Porque você se torna igual àquilo que adora. Quando o homem adora algo menor do que a Deus, isso cega. Mas quando o homem adora a Deus e unicamente a Deus, isso vai abrindo os seus olhos. Somente a adoração a Deus produzirá a revelação de Deus e abrirá os nossos olhos. Qualquer coisa que substitua a Deus me cegará e me prenderá a algo menor do que Deus e eu não verei a Deus. Então é muito importante compreender que para vermos a Deus é preciso que Ele seja o primeiro. E desde a queda, Deus não é o primeiro, né, meus irmãos? Jesus morreu justamente para nos dar o Espírito Santo e devolver o primeiro lugar para Deus Pai. E aí nós entramos no Santíssimo pelo sangue de Jesus, com o coração limpo. E aí nós adoramos a Deus em espírito e verdade, o servimos. E aí nossos olhos vão sendo abertos e a nossa fé vai crescendo, crescendo, crescendo. A nossa oração se torna uma oração eficaz, frutífera. Veja então como as coisas funcionam perfeitamente através da comunhão diária
pela graça em nome de Jesus.